Olá, desejo que a graça de Deus, essa graça maravilhosa, possa envolver a tua vida, envolver a toda a tua família. Nesse momento, eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus ao teu coração, uma palavra de paz, uma palavra de fé e esperança. Aleluia. E desejo que esta palavra, ela nos sirva de alívio, de paz e de ânimo na nossa caminhada individualmente. E, evidentemente, podemos dizer que a palavra de Deus, ela é como alimento para a nossa alma. Assim como nós necessitamos de alimentar o nosso corpo físico, precisamos de ter uma alimentação saudável para que nós tenhamos uma boa saúde, assim também nós precisamos de estarmos alimentados espiritualmente, através da oração, através da palavra de Deus. E sendo assim, nós teremos uma vida abundante espiritualmente na presença de Deus. E quero trazer como texto base para esta meditação a palavra que está inserida no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 11, que diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Uma palavra maravilhosa, e entende-se, né? E observa-se que esta palavra é uma promessa do próprio Deus para o seu povo. Então, aqui ele remete uma palavra de cuidado para com o seu povo. Deus cuida dos seus filhos. É o próprio Jesus, né, fazendo essa promessa maravilhosa para o seu povo. Deus fazendo esta promessa. Coisa linda. E veja que é um projeto de Deus, é a vontade de Deus de manifestar, né, essa vida abundantemente em seus filhos. E o que é importante é nós entendermos que para isso há um requisito, é andar na vontade de Deus, né? Obedecendo os princípios da palavra de Deus. Então, Deus faz uma promessa, mas ela é recíproca. Assim que nós colocamos à disposição da vontade de Deus, né? Obedecer a palavra de Deus, esta promessa está sobre a nossa vida. Então, é uma promessa vindo da parte de Deus sobre o seu povo, né? O cuidado com o povo. Aleluia. Veja aqui, quando coloca guiará continuamente. Então, nota-se que quando refere desse cuidado de guiar continuamente, vê-se que não é um cuidado eventualmente, ou um cuidado acidentalmente, mas aqui ele coloca que é um cuidado contínuo. Então, a mão do Senhor, ele está sobre a nossa vida continuadamente. Como é maravilhoso esse cuidado de Deus. E os olhos do Senhor estão sobre nós, contemplando a cada momento a nossa vida. Então, observa-se que é o próprio Deus garantindo para nós essa proteção e esse cuidado. Deus preocupa conosco, Deus preocupa com a nossa vida. E importante que nós não devemos estarmos preocupados, né? O que será da nossa vida amanhã, como será o nosso futuro. Nós temos que descansar no Senhor e saber que o Senhor prepara tudo, né? Segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus. Aleluia. Então devemos seguir avante, seguir à frente, não desanimar, não parar,
mas acreditar que a mão do Senhor está sobre a nossa vida, né? Glória a Deus, aleluia. E Ele faz nos andar por caminho de excelência. Deus tem o melhor para o seu povo. Então, quando Ele coloca aqui, o Senhor te guiará continuamente, nós podemos descansar e saber que os nossos passos estão sendo guiados pelo Senhor Jesus. Há momento que na nossa vida nós não sabemos nem o que fazer, nem de como agir, e ficamos assim, parece que sem direção. Mas nós precisamos acreditar que Deus está no controle de toda essa situação. E Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, temos que entender a palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 14, o verso 6, diz assim: eu sou o caminho. Jesus aponta, eu sou o caminho. Então, se Deus, né, é o caminho, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, então, com certeza, Ele nos conduzirá a um caminho, né, por excelência. E nesse caminho que Deus nos leva, Ele nos traz transformação de vida, Ele traz uma realidade para o nosso viver. Então, precisamos deixar Deus guiar os nossos passos, descansar no Senhor Jesus. Veja o que diz o Salmo, o capítulo 62, verso 5, diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Então devemos aprender a ancorar o nosso coração em Deus, sabendo que Deus, Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso socorro. Então precisamos descansar o nosso coração em Deus. Aleluia. E no Salmo 46, o verso 5, diz assim: Deus está no meio dela e não será abalada. Mas ele segue dizendo assim: fartará a tua alma até em lugares áridos. Veja bem como a palavra de Deus, ela é linda. Ela nos traz aqui uma segurança, uma confiança, uma firmeza, que nos fartará mesmo em lugares áridos. Aqui se fala a questão de deserto, a questão de sofrimento, a questão de lutas. Então, mesmo na situação mais difícil que possamos encontrar, nós sabemos que se nós estivermos com a presença de Deus em nossa vida, nós estaremos ali seguro, estaremos ali, na verdade, com a nossa alma farta. Mas farta de quê? Se eu estou passando por momentos de dor, de tristeza, de angústia, mas farta da alegria no Senhor. Você pode estar no vale, você pode estar lá no fundo do poço, mas você sabe que o Senhor Jesus está com você. A presença dele é real na tua vida. E essa presença de Deus faz você transbordar de alegria, na qual você transmite através da tua face, da tua expressão, esta alegria que está dentro de você e contagia as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, mesmo nos momentos de dor, de tristeza, de perda, de morte, de luta, mas o Senhor estando na nossa vida, nós temos paz, nós temos alegria, porque sabemos que Deus, Ele está cuidando de tudo. Então não há motivo para nós desesperarmos, para nós entrarmos em desespero, em aflição, em angústia, porque sabemos que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Aleluia. Nós sabemos que o deserto, ele fala aí de dor, ele fala de lutas, ele fala de provações, de dificuldade, é o vale, né, que nós passamos. Mas não importa essa situação, é importante que se a presença de Deus estiver conosco, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos, é a presença de Deus em nossa vida.
Aleluia. Veja que o Davi, né, o próprio Davi, ele pôde expressar, né, e experimentar dessa maravilha de Deus em sua vida. Ele diz lá no Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Deus tem o suprimento necessário para a nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Então, vamos deleitar no Senhor, descansar na força do nosso Deus. Veja no Salmo 37, 4, diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então aqui está dizendo, olha, descansa em Deus, descansa na força do Senhor. Ele é capaz o suficiente para te dar vitória, para entrar nesta peleja, para entrar nesta guerra e pelejar por ti. Deixa Deus pelejar por ti, deixa Deus pelejar pelos teus, pela tua família. Deus, Ele tem a vitória certa para o seu povo. Aleluia. E no Salmo 37, verso 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha que lindo. E segue a palavra ainda dizendo que serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha que coisa linda. Podemos observar nessa questão do jardim regado, quando nós deparamos com um jardim que não tem quem cuida, não tem quem dá manutenção. Então aquele jardim ele não é cuidado, ele não é regado. Então nós podemos observar as folhas secas, nós podemos ver assim o jardim abandonado, as folhas queimadas, né? Você observa que não há vida naquele jardim. Mas quando o jardim é regado, né, é cuidado, ele transmite para a gente uma imagem saudável, uma imagem de vida. As plantas têm vida, né? As flores são lindas, são belas, e elas contagiam as pessoas a chegarem perto. Elas chamam a atenção das pessoas ao estilo da flor, o perfume das flores, porque nós sabemos que as flores têm um perfume, e às vezes tem pessoas que sem mal intenção vai lá e tira uma flor para cheirar, né? Porque aquele cheiro é gostoso. Então muitos chegam ao jardim, quer tirar foto, porque é muito lindo, é muito bela as flores, e querem ter realmente aquele momento, né, bonito, gravado, registrado. Então chama a atenção para as pessoas estarem ali perto, para tirar foto, para sentar no jardim, né, descontrair um pouquinho por causa da beleza do jardim. E assim é a nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele tem essa água, que Ele desce essa água do Espírito sobre a nossa vida, nós somos jardim de Deus, que somos regados por Ele, pela graça dele, pela unção dele, pelo poder da palavra. Então nós somos regados. E com isso, com esse cuidado do amigo Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós temos força, nós temos alegria, nós temos a condição de ajudar até as outras pessoas, ajudarmos o próximo, estender a mão para o próximo, porque a graça de Deus, né, a unção de Deus, Ele está sendo regado sobre a nossa vida. Então nós encontramos força, encontramos coragem para orar para o próximo, para visitar, para dar uma palavra de motivação, para dar uma palavra de fé. Aleluia. Então isso é o grande amor de Deus para conosco. Então é importante nós entendermos que nós precisamos estarmos regados continuadamente por essa graça de Deus, né, pela unção do Senhor Jesus, porque através disso nós teremos força, nós teremos vigor, nós teremos renovo e podemos realmente sermos as pessoas felizes e alegres na presença do Senhor. Assim como você olha para um jardim que é cuidado, que tem vida, assim somos nós. Quando você olha para uma pessoa que tem a presença de Deus na sua vida, aleluia, que tem a graça de Deus, que tem a unção de Deus na sua vida, ela faz toda a diferença. E observa-se que muitas pessoas
gostam de estar ao redor desta pessoa, porque esta pessoa tem palavras dóceis, palavras maravilhosas, palavra de consolo, palavra de ânimo, porque o Deus, aleluia, soberano, o Deus poderoso faz presente na vida dela. Então, isso é importante, nós temos essa preocupação de estarmos buscando de Deus esse renovo e essa graça de Deus na nossa vida. Aleluia. Precisamos dizer que a presença de Deus na nossa vida é tudo o que nós precisamos para vencermos os dias maus. Com a presença de Deus nós superamos. Com a presença de Deus nós passamos para o outro lado. Mas precisamos buscar a Deus com humildade, com oração, buscando a graça de Deus. E Deus está de braços abertos para nos receber. Aleluia. Podemos observar que há momentos da nossa vida que nós passamos por angústia, por situações difíceis e às vezes momentos até conflitantes, né? Momentos de ansiedade e às vezes não sabemos nem o que queremos. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém, né? Mas eu acredito que sim. Às vezes a gente dá aquela vontade de querer comer alguma coisa. Ai, que vontade de comer alguma coisa. Mas o que é essa alguma coisa? A gente não sabe dizer, né? Não sei, alguma coisa. Então, ele não consegue, né, definir. Porque, às vezes, a angústia, a aflição da alma, ele está ali tomado, cheio de problema. Mas com a presença de Deus, com a graça de Deus, ele não tem esse sufoco na vida. Porque ele sabe que se ele colocar nos pés do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai resolver. E a vitória é certa pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Então, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. E vamos buscar essa presença de Deus. Senhor, não deixa, Senhor, a minha vida sem a tua presença. Jesus, eu quero sentir, Senhor, o gozo da salvação, a alegria do Espírito Santo, a tua presença na minha vida. Vamos buscar, porque nós que temos esse acesso a Deus, né, de falar com Ele a qualquer momento, nós podemos buscar de Deus essa graça. Jesus, derrama sobre mim esta graça. Me envolve, Senhor, sobre esta graça maravilhosa, a graça do Senhor, aleluia, a graça da alegria, a graça de Deus na nossa vida. E nós precisamos, aleluia, para que nós tenhamos força, fé e coragem e ousadia no nome de Jesus, para continuar falando desse Jesus maravilhoso, levando o ídolo da salvação em Jesus Cristo. Nós não podemos parar nem desanimar, mas precisamos cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Aleluia. Então não importa se você está passando lutas, dificuldades, problemas, mas o importante é você saber que Deus tem compromisso com você. Deus está com a mão estendida sobre a tua vida. Deus está cuidando de ti. Então, mesmo que às vezes você não tenha nem esperança, porque já cansou, eu já cansei de esperar, mas neste momento eu digo a ti, busca de Deus um renovo, busca de Deus a fé, a confiança, a fé em Jesus Cristo. Nós não podemos deixar ninguém roubar de nós essa fé, mas nós temos que ter essa fé viva em Jesus Cristo. Aleluia, porque nós precisamos ter uma vida plena em Cristo Jesus e precisamos desfrutar deste milagre de Deus, desta cura, desta libertação, da salvação em Cristo Jesus. Então vamos deixar que nós sejamos como um jardim regado nas mãos do Senhor Jesus. E não importa a situação que passamos, mas nós vamos conseguir produzir frutos, dar frutos, porque a graça de Deus, ela é derramada sobre a nossa vida. E eu desejo que o cuidado de Deus, a graça de Deus, seja com todos vós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém, Cristo Jesus.